Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dar hoje. Muito bom dia e a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria a cada manhã nos levantarmos e podermos abrir os nossos olhos e ter a certeza que temos um Pai de amor, um Deus presente, um Deus que está ao nosso lado para suprir as nossas necessidades, para ouvir as nossas orações, os nossos clamores, e no tempo de Deus, no tempo do Senhor, Ele irá intervir para curar, para salvar, moldar a nossa vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus, o livro de Isaías, capítulo 42, o versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Quando em algum momento da nossa vida nós sentirmos que já não há mais luz, já não há mais esperança, tenha certeza de uma coisa: o Deus que nós servimos, ele jamais perde o controle da história do planeta Terra, da terra pela qual ele criou e estendeu todos os seus planetas. O Deus que nós servimos, ele conduz a história. Ele escreve cada capítulo que acontece diariamente da nossa vida e do cenário mundial. Quando diante dos nossos olhos indicar que o pecado predominou, que não há mais saída, que não há mais solução, tenha certeza, Deus irá intervir. Deus irá colocar um ponto final na história do planeta Terra. Deus, um dia, Ele mesmo irá dizer: não mais pecado, não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento. E será o momento da redenção de todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Hoje é o dia de nós nos colocarmos nos braços do Senhor. Hoje é o dia de nós amarmos a Deus. Hoje é o dia de vivermos mais para o céu e menos para essa terra. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar claramente que o servo que é mencionado aqui pelo profeta Isaías não é ele, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando colocou os seus pés aqui nessa terra, ele sempre se denominou como sendo um servo. Ele veio para servir, ele veio para cumprir a missão do seu Pai. Jesus Cristo veio ampliar a visão a respeito da salvação. Se Jesus Cristo não tivesse vindo aqui a essa terra, nenhum de nós poderíamos conhecer o caminho que nos conduz à vida eterna. Mas através de Jesus Cristo os nossos olhos se abriram, através de Jesus Cristo a esperança para a nossa vida, através de Jesus Cristo nós podemos um dia esperar e estaremos vivendo com Ele por toda a eternidade. Neste capítulo e nos capítulos a seguir, o profeta Isaías declara claramente qual será a missão do Messias, o que ele veio fazer aqui nessa terra, o que nós precisamos fazer para recebê-lo como Senhor da nossa vida e como ele voltará aqui a esse mundo para colocar um ponto final na história do pecado. Isaías capítulo 42, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere aos que jazem em trevas. Jesus Cristo veio aqui a essa terra com essa missão, com essa responsabilidade. E quando nós abrimos a Bíblia nos Evangelhos, nós nos deparamos em diversos relatos bíblicos mencionados por Mateus, Marcos, Lucas e João, dos milagres que Jesus realizou. Jesus curou a cego, Jesus curou a coxo, Jesus ressuscitou pessoas que estavam mortas. Jesus, na verdade, operou diversos milagres, mas Jesus também libertou pessoas que estavam escravizadas nos grilhões de Satanás, a prisão espiritual. Jesus veio a essa terra para ampliar a nossa visão a respeito da salvação. Nós não tínhamos compreensão clara como é que nós poderíamos um dia herdar a vida eterna, mas através de Jesus os nossos olhos se abriram. Estávamos vivendo no escuro, mas em Jesus Cristo nós passamos a enxergar o que de fato o Pai espera de cada um de nós. O chamado de Deus para cada um de nós é que nós brilhemos como Cristo brilhou, que nós vivamos como Cristo viveu, que façamos as mesmas obras que Cristo fez. Se na verdade nós nos submetermos à vontade do Pai, Jesus Cristo mesmo falou que nós faríamos obras muito maiores do que Ele fez. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos Pedro,
pregando, o seu discurso levou pessoas a aceitarem a Cristo muito maior do que Cristo fez quando esteve aqui nessa terra. E muitos outros milagres foram realizados pelos discípulos e nós podemos compreender que teve uma proporção muito maior do que o ministério de Cristo nessa terra. Mas é claro, em Jesus Cristo nós encontramos a plenitude da divindade do Pai. Em Jesus nós encontramos a cura. Em Jesus nós encontramos libertação. Em Jesus nós encontramos a paz. Em Jesus nós encontramos tudo aquilo que um ser humano precisa. Como nós podemos observar no versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Quedá é uma tribo que é descendente da tribo de Ismael. Na verdade, essa tribo eles viviam nas rochas, nas cavernas. Mas Deus, olhando para o futuro, reconhecendo que o Messias colocaria os seus pés nessa terra, até a tribo de Quedá, eles ouviriam falar do Messias e eles se renderiam à mensagem desse Messias. Eles entenderiam que o Messias era filho de Deus, o seu Salvador, e eles também aceitariam o Messias como sendo o Salvador das suas vidas. Jesus Cristo veio a essa terra salvar pecadores. O objetivo de Jesus Cristo ao vir a essa terra é fazer com que todas as pessoas creiam nele como sendo o Filho de Deus e recebam a salvação. Ao observarmos o versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que haverá um dia de acerto de contas. O ser humano vive nessa terra sobre a graça de Deus, mas um dia a graça do Senhor já não poderá fazer os seus efeitos na vida do pecador e nós iremos nos deparar diante da justiça do Senhor. Aqueles que aceitaram a Cristo receberão a graça e viverão eternamente. Mas aqueles que não receberam a Cristo não estarão na graça. A graça não mais poderá causar um efeito nas suas vidas e essas pessoas irão se deparar com a justiça do Senhor. E será que nesse momento onde Deus mesmo irá declarar não mais pecado, não mais morte, não mais dor, e aqueles que aceitaram a Cristo viverão eternamente, e aqueles que não creram em Cristo receberão a sua justiça e serão extintos para sempre. Aqueles que recebem a Cristo recebem as bênçãos de Deus. Aqueles que se recusam a receber a Cristo recebem bênção de Deus, mas não a recebem na sua plenitude. Feliz é aquele que reconhece que felicidade de fato está em viver ao lado do Senhor. Aqueles que se recusam a andar e viver para o Senhor irão receber bênção de Deus, mas nunca será na sua plenitude, porque o desejo de Deus é que os seus filhos cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e vivam uma vida fiel a Ele, servindo, sendo luz, sendo sal da terra, para que outras pessoas também tenham alegria ou oportunidade de conhecer a salvação em Cristo e vivam com Ele por toda a eternidade. Todos nós que vivemos nessa terra, nós precisamos ter consciência de um fato. Nós vivemos numa guerra cósmica entre o bem e o mal. Nós, na verdade, não somos o originador dessa guerra cósmica. Nós, na verdade, recebemos as consequências dessa guerra que se iniciou no céu entre Deus e Satanás, mas se arrolou para essa terra. Todo aquele que vive nesse mundo é levado a aceitar o bem ou é levado a ser assediado pelo mal. O convite de Deus para cada um de nós é que nós aceitemos o seu convite e tenhamos vida. Mas aqueles que se permitem serem assediados pelo mal receberão a destruição eterna. Jesus Cristo, quando veio aqui a essa terra, ele revelou o seu caráter. Ele veio mostrar que ele quer o bem dos seres humanos. Ele veio para trazer cura. Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer paz de espírito. Ele veio trazer esperança para o nosso coração. Mas Satanás, ao colocar os seus pés nessa terra, o que ele faz é matar, roubar, destruir. Jesus Cristo mesmo revelou o caráter do seu opositor. Mas a vida de Jesus Cristo nos revela que Ele é o nosso supremo pastor, Ele é o nosso Salvador, somente nele nós encontramos salvação. Hoje, diante do tempo que nós vivemos nessa terra, eu tenho certeza, aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos já não têm mais dúvidas do caráter de Satanás e do caráter de Jesus Cristo. Hoje é o dia de recebermos a Jesus e vivermos ao lado dele e amá-lo para todo sempre. O juízo estabelecido por Deus, que eu tenho certeza hoje que está prescrito no seu calendário celestial, é o mais justo que um ser humano um dia poderá participar. Porque no decorrer de toda a nossa vida, Deus nos deu a oportunidade de arrependimento. Deus colocou diante de nós as oportunidades de escolhermos servi-lo e amá-lo, fazer o bem ou fazer o mal. No final da história,
Quando então ele voltar aqui a essa terra, ele irá colocar diante de nós a sentença final, diante das escolhas que nós tomamos na vida. Se nós escolhemos amá-lo, receberemos a salvação. Mas se nós usamos a nossa vida para escolher o que é ruim, o que é mal, nós então agora também receberemos a recompensa da escolha que nós tomamos. Como um pai amoroso, no decorrer da nossa vida, ele tem tentado disciplinar os seus filhos, ele tem convidado a ter uma conversa pessoal, tem chamado para que nós possamos abrir o nosso coração e nós possamos expressar para ele como é que nós queremos viver uma vida feliz. E ele está disposto a proporcionar isso para a nossa vida. Mas é necessário abrir mão do nosso eu para viver a vida de Cristo, para amar ao Senhor, para viver de acordo com os seus valores e os seus princípios. Jamais alguém conseguirá viver uma vida feliz se esse ser humano não abrir mão da sua vontade para viver a vida do Senhor. É a razão pela qual ele nos convida a cada dia. Vinde e arrazoemos, vinde e conversamos, vinde e cheguemos a um acordo para que você possa ter vida plena, para que você de fato consiga conjugar a verdadeira felicidade. Feliz é aquele que aceita Cristo, feliz é aquele que se coloca nos braços do Senhor, aquele que se permite viver a vida do Senhor, um dia terá a alegria de estar ao lado do seu Deus e viver eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de manter o nosso nome escrito no Teu livro, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.